nome é Zilton. Minha formação eu tenho uma formação na área de jornalismo e, assim, por aquelas coisas do destino, acabei me envolvendo com o processo do ladrilho hidráulico através do meu antigo sócio. Aí o que é um ladrilho hidráulico? O ladrilho hidráulico é uma placa de concreto, né? Basicamente ele é uma placa de concreto formada em 3 camadas, né? Ela tem é o único pré-moldado em concreto que tem essa formulação de 3 camadas. A primeira camada, que é a face, né? Ela é líquida, ela é despejada dentro desses moldes, né? Que a gente chama do modelo. Depois vem uma segunda camada polvilhada a seco, né? Com cimento e pó de pedra. E por terceiro, uma camada de concreto umedecida, com um grau de umidade menor que um concreto comum, né? Prensada, e depois disso ela vai em repouso durante um período de 12 horas, que você não pode encostar na peça que ela desmancha, né? E somente após isso, provavelmente de um dia para o outro, é que ela vai em imersão em água para ficar mais 8 a 10 horas em imersão em água, porque a segunda camada, por ser de concreto seco, ela não foi hidratada suficientemente. Então, para adquirir a resistência do concreto, teria que ficar em imersão em água para processar toda a reação química, né, com a água. E após isso, ela tem um período de cura e secagem natural de 15 a 25 dias, em média. A mão de obra, né, ela é formada localmente, não existe. Até no passado já houve cursos no Seu de Artes e Ofícios que formava ladrilheiros, que é o profissional que fabrica ali. Isso eu não consegui informações corretas, mas acho que até na década de 60, início dos anos 60, existia a formação de profissionais mesmo da produção, o ladrilheiro. Os modelos também é uma coisa assim é uma ferramenta muito artesanal, feita por normalmente pessoas ligadas a metais, que trabalham metais. Até a mão de obra do ourives é utilizada para fazer uma ferramenta mais detalhada, né? E no momento a gente não tem formação também dessa mão de obra que é importante do modelista, né? E existe um somente em São Paulo, que eu sou Álvaro, sou italiano já com mais de 80 anos, então ele é o único ainda profissional de modelista de ladrilho. E alguns outros jovens que trabalham em fábricas, que já foram serralheiros, algumas pessoas que mexem com ferragem e arte, e se interessar a gente vai tentando desenvolver alguém que consiga fazer as ferramentas, né? A formação do profissional hoje, aqui na nossa empresa e na maior parte das fábricas que a gente conhece no Brasil, ela é feita dentro da empresa. Então a gente pega um garoto, normalmente um jovem, né, a partir dos 18 anos, como ajudante ou servente na área de produção, e depois a gente dá a oportunidade dele fazer uns testes e tentar aprender um pouquinho a produção do ladrilho. E a partir dessa observação a gente vê se ele vai ter uma habilidade suficiente para se desenvolver, né, como profissional. E assim ele vai pegando durante uns períodos, meio período, inicialmente até no horário de pós-almoço, ele pega uma meia horinha enquanto a ferramenta está desocupada do artesão que está na produção, e vai pegando alguma formação e tentando produzir uma peça. E a partir dessa observação a gente vai dando oportunidade para ele, finalmente, depois de um período de 1 ano, até 2 anos de treinamento, ele acaba se tornando um profissional, né, de ladrilheiro. Toda a sua equipe aprendeu aqui? Não. Uma boa parte já são antigos profissionais, né? A gente tem profissionais com mais de 40 anos de profissão. O último que aposentou ano passado, que era o meu mestre, que eu chamo aqui, que é o seu Carlito, que tinha uma habilidade extrema, né? Ele produziu as peças mais elaboradas e nesse processo de restauro de peças muito mais difíceis. E ele ajudou também os outros profissionais a desenvolverem o conhecimento do ladrilheiro simples, que faz aqueles pisos de calçados e ladrilhos lisos, né, a uma produção de uma peça extremamente complexa e elaborada, né. E quem que cria esses desenhos aqui? De onde eles vêm? Os desenhos, na verdade, já existem as peças antigas, né? A gente traz muitos trabalhos novos a partir de peças originais, que não só de reposição e restauro, mas de decoradores, arquitetos que se interessam, trazem do exterior, trazem fotos, revistas, livros, e eventualmente você pode desenvolver um design exclusivo, né? É o que a gente faz com certa frequência. A pessoa traz um desenho e a gente vê se é possível tecnicamente desenvolver a ferramenta para
fazer o ladrilho. Então, vem de todos os lados, de artistas plásticos que têm ideias, projetos, assim, designs, desenhos interessantes, e trazem, a gente tem como desenvolver o ladrilho. De forma que são feitos os pigmentos, quem formula as cores? Tá, a pigmentação no ladrilho é bastante complexa, né? Eu considero o processo mais difícil no ladrilho hidráulico é a pigmentação, porque no cimento você tem uma limitação de pigmentos, né? Que você não pode utilizar os pigmentos normalmente usados em outros revestimentos, como as cerâmicas. Apenas você tem disponível os óxidos de ferro, né, que é normalmente chamado de pó xadrez, e mais alguns pigmentos orgânicos ou óxidos de ferro verdes e azuis, que são bastante limitados e muito caros também, né? São bem, é difícil você encontrar em grandes quantidades. O processo de preparação na massa que dá a cor, né, a tinta que a gente chama, ela é uma mistura do cimento com minérios de quartzo ou pó de mármore e os pigmentos. Então, quando a gente prepara um trabalho, de uma cor para um trabalho de restauro, é feito em torno de 10, 20, 30, 40 ensaios, e cada ensaio desse, para você ter a cor final, você prepara num dia, molha, seca, leva uns 4, 5 dias, leva uma semana para cada ensaio, para você avaliar o resultado do ensaio. Então, eu já tive trabalhos aqui que só a parte de pigmentação levou 3 a 4 meses de pesquisa. No caso dos pisos antigos, que é um processo anterior ao cimento, né, que não é o ladrilho hidráulico, que a gente chama do encáustico. O encáustico é uma técnica, vamos dizer, praticamente extinta, né, no mundo. Eu não tenho conhecimento, mas sei que existe algum fabricante ainda na Europa, na Alemanha e outro na Inglaterra. Que não deixam ver a fábrica? Diz que é uma coisa totalmente fechada, assim, muito restrita, sem acesso a ninguém praticamente, né? Eu já tentei, mas não tive nem consegui nem identificar onde é a fábrica. E os encáusticos, eles eram queimados em fornos, é isso? Eles sofriam mas não era um processo de queima, não é igual à cerâmica atual. Ele tinha uma parte que não sofria queima, depois era feita uma camada com queima e outra sem queima. Isso que eu consegui alguma pesquisa, assim, alguma coisa, mas assim, muito superficialmente, não tenho conhecimento assim. Nós chegamos a fazer alguns ensaios disso, através de um senhor que tinha um forno, que era um pesquisador antigo também, fundador, que trabalhou na Matarazzo quando foi instalado no Brasil, aqui em São Paulo, e por acaso ele era parente do meu sogro também. E ele chegou a fazer uns ensaios, umas peças para mim, a gente estava pagando e comprando os equipamentos dele, e está quase chegando a alguma coisa assim, muito similar. Aí, no meio disso, ele faleceu repentinamente. E como assim, uma pessoa meio artista, não gosta de anotar nada, a gente ficou sem nenhum... Todo o trabalho que ele fez poucas anotações, a gente não perdeu toda a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho dele. O encáustico é vitrificado? Não, existe um encáustico que tem 2 tipos que a gente conseguiu levantar, né? Um vitrificado, que tem um acabamento com brilho, né? E existe o encáustico que é fosco e muito próximo desse ladrilho hidráulico, né? Então são 2 tipos distintos do encáustico. Esse fosco realmente é o mais antigo, né, de conservação. O ladrilho hidráulico é bastante delicado em termos de assentamento, né? A gente sempre recomenda ao cliente, ao profissional que vai estar comprando hidráulico, assentar ele no final da obra. Os antigos entravam praticamente depois da pintura, tal a preocupação para não danificar ou sujar o hidráulico. Não, você nunca perde ele. Toda essa camada que a gente tem de meio centímetro, né, de profundidade de cor, como ele não é pintado, então internamente está sempre preservada alguma camada dele em estado perfeito. Então você pode lixar com uma lixa d'água, com uma enceradeira industrial e recuperar ele pós-obra, ou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E normalmente quanto mais velho, mais interessante e bonito ele fica. Eu digo que ele é autolimpante. Quanto mais você usar ele e agredir o hidráulico, mais bonito ele fica. Ele é realmente ao contrário dos revestimentos comuns, né? Ele tem mais durabilidade, quanto maior o uso, mais bonito e mais bonito ele fica. Então, mas durante a obra é importante, porque se você não fizer uma proteção ou deixar circular ele naturalmente, sem a proteção de uma seladora, uma resina, que são produtos que a gente recomenda hoje, ele acaba dando muito trabalho no pós-obra para a limpeza do piso.